Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Nos diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora, a partir do versículo 11, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho, se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra que se coloca diante de nós. Nessa hora, suplicamos a iluminação do Teu Espírito
e o teu auxílio na compreensão dela. Por isso oramos, gratos, reverentes, em nome de Jesus. Amém. Essa, sem dúvida alguma, é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. E nós não podemos ler essa parábola fora do contexto onde ela está inserida. E por isso mesmo que eu comecei lendo o capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 7, e depois você pode ler do versículo 8 até o versículo 10, e a continuidade dessa parábola, que é a própria parábola do filho pródigo, que vai do versículo 11 até o versículo 31. Eu quero a sua atenção novamente ao versículo 1 e 2, que diz assim, que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam dizendo, este, no caso aqui Jesus, recebe pecadores e come com eles. Então foi exatamente nesse contexto que Jesus profere essas 3 parábolas, em resposta à atitude dos fariseus e dos escribas que estavam ali próximos a Jesus e que o viam sentar com publicanos, cobradores de impostos, e com os pecadores, gente de modo geral. Os publicanos eram odiados pelo povo de Israel, porque eles serviam ao Império Romano e a própria atitude deles era como uma espécie de traição. Os pecadores, em geral, que o texto se refere, eram homens de outras nacionalidades, mulheres, homens com algum tipo de deficiência, enfermidade, todos aqueles que, pela regra dos fariseus, não eram assim puros, ou tão corretos, ou tão adequados para que se convivesse aos olhos deles. Então, tudo aquilo que fugisse do padrão estabelecido por eles era descartado. E o questionamento desses homens, nesse momento, em relação a Jesus, é porque Jesus se sentava com esses homens. E claro, como disse, não apenas com homens, mas com mulheres também, como ele fez com a mulher samaritana. Jesus sempre foi alguém que acolheu as pessoas, que caminhou com as pessoas, apesar do pecado em que elas estavam. A máxima que ouvimos, e certamente muitos aqui já ouviram como eu muitas vezes, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então o que Jesus fazia naquele momento não era dizer que ele concordava com o modo de vida que muitos homens e mulheres daqueles que ali estavam tinham. Jesus não estava dizendo que era aceitável a forma como publicanos viviam. Jesus não estava dizendo que a forma como muitos daqueles que faziam coisas que, à vista dos fariseus, eram consideradas impuras e que necessariamente eram corretas. Mas Jesus estava dizendo, sim, que, a despeito dos erros, das falhas e das fragilidades daqueles homens e daquelas mulheres, eles precisavam ser alcançados. E você não tem como alcançar pecadores, você não tem como alcançar pessoas que estão afastadas da presença de Deus, como eu e você um dia já estivemos, se não tiver alguém que se disponha a caminhar com aqueles que, na visão nossa, parecem estranhos. Quais pessoas, quais grupos hoje em dia você consideraria como estranhos? Quais grupos você consideraria como sendo necessários serem alcançados? O fato de você caminhar em direção a essas pessoas não significa que você concorda com o modo de vida e com aquilo que fazem. Mas você está dizendo para o mundo que aquelas pessoas são tão dignas do amor e da graça de Deus em Cristo Jesus quanto nós, pecadores, somos. Vejam que o apóstolo Paulo, foi ele mesmo quem disse que dos pecadores ele era o maior.
Então perceba que mesmo depois de muita caminhada com Jesus, de estar muito com Jesus, ele mesmo se vê como dos pecadores o maior. E assim, portanto, nós o somos. Então essa parábola que Jesus dirige aos fariseus e mestres da lei, é uma parábola que tenta mostrar a eles a necessidade de caminhar na direção daqueles que lhes pareciam diferentes e estranhos. Esse irmão mais velho que Jesus fala aqui na parábola se assemelha aos fariseus, aqueles homens que estavam julgando. Eles eram obedientes, mas eles eram julgadores. E Jesus não confronta apenas a rebeldia do filho mais novo, mas também a religiosidade sem amor do filho mais velho. Jesus não está apenas dando atenção ao filho mais novo que saiu e viveu de maneira dissoluta, desperdiçando todos os seus bens, mas que no fim se arrependeu. Jesus também está falando da postura do filho mais velho que ficou em casa, que foi obediente, que foi fiel ao seu pai e à sua mãe. E que quando viu o seu filho, ou melhor, o seu irmão mais novo, voltar, mesmo tendo feito todos os erros e cometido todos os pecados possíveis, humanamente falando, ele buscou a regeneração diante da presença do seu pai, porque ele mesmo disse, o filho mais novo, quando ele chegou no fundo do poço, quando ele estava no campo, cuidando de porcos. E veja que Jesus está falando aqui para um público judeu. E os judeus não passam longe de porcos. São considerados os porcos para os judeus animais impuros. Então imagine um filho de uma família judaica que lhe restou apenas e tão somente cuidar de porcos no campo. Então, Jesus de fato queria chocar os homens que estavam ali, para falar para eles sobre o que é a graça de Deus na vida de uma pessoa. Porque aquele homem ele estava fazendo aquilo que poderia ser considerado mais abjeto, mais estranho, mais impuro para um filho da nação judaica, cuidar de porcos. E o fundo do poço ele aumenta ainda mais. Quando de repente ele, cuidando daqueles porcos, ele sentiu desejo por comer a comida que os porcos comiam e não podia comer, porque era para os porcos. Ou seja, aquele jovem judeu, filho de uma família tão importante, ele havia naquele momento se tornado menor do que os porcos a quem ele servia. Consegue perceber a dimensão disso? Consegue compreender o que Jesus está falando sobre o que é a graça de Deus e o que a graça de Deus ela faz na minha vida e na sua vida? Mas ao mesmo tempo Jesus confronta a postura do irmão mais velho, que fez sempre o que era correto aos olhos de Deus e do Pai. E Jesus nunca negou aos fariseus o evangelho da graça de Cristo, embora ele tenha sido sempre muito duro, muito rígido, com a dureza do coração daqueles homens, dos fariseus. Ele nunca disse que eles estavam errados por buscarem fazer o que era certo. Perceba isso. Jesus nunca disse que aqueles homens estavam errados por fazerem o que era certo. Mas eles estavam fazendo errado quando eles colocavam aquilo que era certo como algo maior do que aquele a quem eles serviam, que era Deus. Quando eles davam as suas obras, quando eles davam os seus feitos, quando eles davam as suas ações, um poder e um crédito maior do que aquele que era o próprio Deus a quem eles serviam. Então, sem dúvida alguma, o verdadeiro herói da história aqui é o pai, que corre
para abraçar o filho arrependido, mostrando que Deus, Ele não apenas perdoa, mas Ele acolhe com alegria ao nos encontrarmos perdidos. Essa parábola ela fala não apenas sobre fariseus e homens pecadores na época de Jesus, mas fala sobre a nossa humanidade hoje, fala sobre mim, fala sobre você. Então que hoje ao ouvirmos essa história, ao refletirmos sobre essa parábola, possamos pensar também na própria dureza do nosso coração, que muitas vezes está presente diante daqueles que são, no nosso olhar, diferentes. Que nós muitas vezes olhamos e dizemos, esses aí não são dignos. Porque nós fomos alcançados pela graça de Deus, quando nós ainda nos achávamos perdidos. Então a graça de Deus, ela transcende, ou seja, ela ultrapassa todo o pecado aparente. E a religiosidade sutil, aquela religiosidade que não tem como outro objetivo, mas apenas mostrar os seus feitos, isso deve ser deixado de lado. Então Jesus nos convida e convida a desviados do caminho da graça, a perdidos, a justos, a caminharem juntos, porque todos eles são iguais em uma coisa: carecem da graça e da misericórdia de Deus. Esse texto belíssimo, ele faz uma relação interessante com um dos pontos da nossa doutrina, dos 5 pontos do calvinismo, que é a depravação total. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o filho mais novo, ele escolheu o pecado e a autodestruição. E dessa forma ele se tornou incapaz de se salvar. A liberdade desse homem o levou à miséria. Então, eis aqui o ser humano e a sua necessidade de autogoverno. Os seres humanos têm essa arrogância de acharem que se governam, de que se determinam, de que são bons naquilo que fazem, que controlam muito bem a sua agenda de trabalho, as suas atividades, que são excessivamente zelosos com as suas atividades externas, com a sua profissão, com o seu trabalho, com os seus estudos, com o cuidado da casa, mas que na verdade não tem governo, de fato, sobre a sua vida. Então nós precisamos considerar os nossos caminhos e a forma que nós enxergamos, como nos relacionamos com a maneira como cuidamos das coisas que estão ao nosso redor, como nós tratamos o nosso trabalho, como nós tratamos o nosso relacionamento com os estudos, como você trabalha, como você entende o seu relacionamento com a sua família. Agora, mais do que nunca lá em casa, eu tenho pensado muito nisso. Porque eu já falei muitas vezes aqui desse púlpito, né? Eu e a Renata ficamos quase 10 anos casados sem filhos. Aí tivemos a Ana Luísa agora com quase 10 anos, nós vamos receber a Isabela. Então, essa semana nós estávamos tomando café lá em casa e ainda comentava com a Renata, olha, a gente teve muitos ciclos, né, na nossa vida. Foram muitos cafés da manhã sem filhos e em breve serão muitos cafés da manhã com filhos. Então, para isso, a gente vai precisar de tempo. E eu não tenho dúvida, e a gente tem falado muito sobre isso. Sobre a gente cultivar mais tempo de qualidade com as nossas filhas, e eu quero isso. Eu tenho buscado isso, e a Renata também, porque é necessário. Então, para nós que somos pais de filhos, de crianças ainda, nós precisamos saber disso. Nenhum curso, nenhum emprego, nenhum trabalho substitui o seu convívio com os seus filhos. Você pode achar que aquilo que você provê aos seus filhos é muito importante.
E de fato é. E graças a Deus pelo seu trabalho, pelo seu estudo, por tudo aquilo que Deus tem lhe dado. Mas tudo isso que você está fazendo agora, um dia vai passar. Um dia nós vamos nos aposentar, se Deus nos der a graça disso. Um dia nós vamos ter tempo de sobra. Mas quando chegar esse tempo, o que vai realmente restar foi a forma como nós vivemos com a nossa família, com os nossos filhos, o tempo que nós dedicamos a eles. Então eu não estou falando aqui como alguém que já teve a experiência e está tudo certo e já viveu, não. Eu estou falando como alguém que está aprendendo, que está buscando cada dia mais fazer isso. E muito mais nos dias que se seguem, irmãos e irmãs. Porque na minha infância, quais eram os perigos? Os perigos da minha infância era quando eu saía sozinho com a minha bolsinha lá, que eu tinha uma bolsa que a minha avó tinha costurado, de uma lã grossa, que eu sempre trazia alguns objetos ali que eu considerava muito importantes, mas tralhas. E saía, ou de bicicleta, ou de cajado. Quem me conhece sabe que toda vez que eu saio para caminhar, eu sempre tenho um canivete no bolso, sempre volto com um cajado na mão. Mas eu saía na rua da minha casa. E o maior perigo que a minha mãe podia se preocupar, ou meu pai podia ter comigo, é que eu podia voltar ou com algum corte, como aconteceu muitas vezes, que precisava levar ponto, já chegava com o negócio feito, ou muitas vezes com o joelho ralado, machucado, né? Ou às vezes com 5 cruzeiros no bolso, amassado, e uma bicicleta toda quebrada porque tinha sido atropelado por um Fusca, né? E fui parar embaixo, eu lembro daquela cena de mim debaixo do Fusca. Esses eram os perigos. Mas hoje em dia os perigos, eles não estão tanto mais fora de casa, embora sejam perigos reais. Mas os perigos estão dentro de casa também. Os aparelhos eletrônicos, as redes sociais, a internet de modo geral. Então, se eu e você não tivermos tempo para sabermos e caminharmos com os nossos filhos, para vivermos com eles, para sabermos, para ouvirmos ele. Esses dias eu fui advertido essa semana, porque a Renata e a Ana Luísa foram buscar, né? A Renata saiu do trabalho, pegou a Ana Luísa na escola e elas foram buscar num evento que eu estava, a gente estava indo para outro, e quando eu entrei no carro, rapidamente, me sentei, e vamos, passados assim uns 5 minutos, a Ana Luísa disse assim, o papai hoje não me perguntou como é que foi a minha escola. Digo, ô filha, desculpa, querida, e aí, como é que foi a tua escola? E aí ela começou a contar, porque é litúrgico. Todo dia eu vou, pego ela na escola, a gente conversa, a gente faz um lanche, vamos buscar a mamãe no trabalho. Então, naquele momento eu fui alertado sobre a importância daquele gesto, que de repente, muitas vezes eu faço até de forma mecânica, mas que para ela se tornou algo importante, algo necessário. Então, nós precisamos estar conectados com isso, irmãos e irmãs. Romanos capítulo 3 nos fala sobre a nossa condição humana. Então, a nossa condição ela é muito propensa ao erro. Então, nós precisamos ser alertados sobre isso. Nós podemos ter errado muitas vezes na nossa vida, e eu errei muitas vezes, como pai, como marido, como filho, porque errar é próprio da nossa humanidade. Nós erramos. Nós muitas vezes pecamos como aquele jovem, aquele, o mais novo, que desperdiçou todos os seus bens e que quando estava no fundo do poço, pensou, vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas muitas vezes nós pecamos porque estamos fazendo aquilo que é correto, trabalhando bastante, pagando as contas, cuidando daquilo que precisa ser cuidado, mas tão preocupados em fazer isso e dando tanto valor àquilo que fazemos que nos esquecemos daquilo que é essencial, que é o perdão, que é o convívio com o nosso pai, que é o convívio com a nossa família, que é o convívio com os nossos irmãos.
Então, na depravação total, como disse aqui, nós compreendemos que a nossa natureza, sim, ela é pecaminosa. Mas, por outro lado, nós encontramos a graça irresistível, que é a atitude do pai com o filho. E essa caminhada do pai em relação ao filho mostra isso, esse valor. Então, Romanos capítulo 5, versículo 8, nos fala que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda, ou quando éramos ainda pecadores. Ou seja, Ele prova o seu próprio amor para conosco, porque Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, esse cuidado nós precisamos ter sempre, e vamos atentar à atitude do filho mais velho, que revela o legalismo, a falha em compreender que a salvação, a graça de Deus é maior do que qualquer obra que nós façamos. Ele se vê como merecedor e o seu irmão indigno. Mas para aquele pai, o grande herói dessa história, o que importa não é que os seus filhos tenham bens, tenham valores, mas é que eles tenham a dignidade restaurada e a intimidade e o cuidado com o pai sempre presentes. Então que Deus nos abençoe, que o Senhor da graça e da misericórdia nos ensine, através dessa parábola do filho pródigo, que a graça de Deus ela é soberana, que a graça de Deus ela é irresistível, que a despeito das nossas obras, essa história nos desafia que o mérito está não no filho que voltou arrependido, que o mérito não está não no filho que sempre fez tudo o que era certo, mas o mérito está no pai, que acolhe tanto a um quanto ao outro de braços abertos, porque ele sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. Então que nessa dimensão não nos esqueçamos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. E que isso não vem de nós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Que Deus nos abençoe e nos faça aprender com a sua palavra. Amém?